Você corta o poder mais poderoso deste país. O atual presidente Luiz Edson Fachin foi se encontrar com o Alcolumbre. Não sei porque colocaram um Pacheco. Não sei se estão tentando emplacar o Pacheco no Supremo. Tá lá também o Gonê, o Herman Benjamin. Alcolumbre recebe Fachin com Pacheco e fala em parceria institucional. Maravilhoso. Isso que diz, né? Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Parceria institucional não parece muito interessante, né? A criatividade de expressões para burlar a Constituição não tem fim. Não é só isso, né? Se tratando também de Constituição, todo mundo aqui, né? Vocês, nós que acompanhamos a política no dia a dia, estamos muito aflitos com a situação de Bolsonaro, preso no inquérito que ele sequer foi denunciado. E aí a defesa falou, né? Solta o homem. Já deu, solta ele. E ontem o Supremo decidiu que não, que o Bolsonaro vai continuar preso. Aí você fala, com base no quê? Calma. O juiz está do teu lado e diz: as cautelares não se referem ao inquérito do qual o Bolsonaro foi condenado, mas sim de outro, do qual ele nem foi denunciado. Esse parecer do Gonê e essa decisão de Moraes são completamente infundadas e ilegais. O André Macia, aí o juiz, né? Um político, um bolsonarista, foi eleito graças a Bolsonaro, então a opinião dele não vale. Eu sei que você não vai se contentar com a opinião do juiz e nem deveria. Vamos cortar para o André Macia, que é um jurista. Ele vai colocar ali 4 pontos. Moraes nega pedido de defesa para revogar a prisão de Bolsonaro. E ele diz, análise. Moraes mantém prisão ilegal de Bolsonaro em inquérito do qual foi excluído. Moraes já nem usa a criatividade, mas, né, ele prende porque quer. Primeiro, a prisão de Bolsonaro havia sido determinada em inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. Após prisão, Bolsonaro não foi denunciado, então todas as restrições, inclusive a prisão, deveriam ser revogadas. Segundo, a defesa fez o pedido para revogar, mas Moraes manteve a prisão com base em suposto risco de fuga, sem fundamentação concreta que justificasse o receio. Terceiro, nenhuma prisão pode ser decretada ou mantida fora de um procedimento formal. Se Jair Bolsonaro não é parte do inquérito nem de processo, sua prisão carece de suporte técnico. Está, por assim dizer, ancorada no nada, sem base legal, sem justa causa, sem processo. 4 e último item. Moraes nem mais usa a criatividade, prende porque quer, sem inquérito, sem denúncia, sem procedimento. A ilegalidade virou regra. Aí eu sei que você também é uma pessoa muito cri-cri. A opinião do Judinir não vale porque é um político. A opinião do André Macia não vale porque ele é jurista, mas ele é mais de direita. E aí eu tenho que trazer, né, alguma fonte insuspeita. Que essa aí realmente não dá para questionar. Pois bem, nem a Globo conseguiu defender. Nem a Globo. Quando nem a Globo, que quer que Bolsonaro, né, seja... Enfim, né, que a Globo quer, vocês sabem. Quando nem a Globo consegue defender. E me diz... Aí vamos cá. Bolsonaro era alvo de um inquérito para saber se ele estava colaborando com o filho dele, que também era alvo de inquérito, na tentativa aí de coagir a justiça brasileira com a ação no curso do processo. O Ministério Público olha todas as provas, decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja num futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, porque talvez surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então cria-se uma situação que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro preso aqui. Lembrando, hein, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligada àquela condenação. Ele está numa prisão preventiva porque ele descumpriu. E vamos lembrar, descumpriu cautelares no mínimo questionáveis sobre ele não poder postar nada nas redes sociais, inclusive terceiros postarem dele nas redes sociais. Descumpriu isso, foi parar na prisão domiciliar. O inquérito já não resultou na denúncia contra ele, mas mesmo assim ele segue ali. Então me parece uma situação que é aquele prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Sendo que a situação anterior da prisão domiciliar, em que ele já tinha a tornozeleira, tem acompanhamento policial, isso aí já dá conta de grande parte do que seria o tal do risco da fuga dele. Nem a Globo conseguiu defender. As poucas pessoas que se pronunciaram sobre isso daqui, os Diniz, eu vi o próprio Carlos, o Eduardo,
Alguns influenciadores, vi a Carol de Tone falando sobre isso, um outro deputado. O João Pinheiro destaca uma coisa importante. As próprias cautelares já eram questionáveis. Foi preso pelo quê? O que ele fez para ser preso? O que ele fez para receber a tornozeleira? Você lembra? Deveria lembrar. Você lembra? Você não lembra? Né? Tá com a chifre na cabeça? Pera aí. Ah, pô, não dá nem pra mostrar. Seria meio que injusto mostrar. Porque foi em agosto. E aí o dia certo de mostrar é só amanhã só, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu só vou mostrar aqui. Não vou entrar em detalhes, porque é injusto, né? Em tese, só amanhã que eu poderia mostrar, porque amanhã é dia 15, né? É o dia que publica o Atlas de agosto. Foi no mês de agosto que Bolsonaro foi preso. Então, se você for lá no Atlas de agosto, vai ter um capítulo chamado O Cerco contra Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro é a capa do Atlas. Tá aqui, né? A manifestação do dia 3. E depois Bolsonaro é preso. Já é preso, mesmo sem crime. Primeiras reações. As críticas contra a decisão, que foram várias, até mesmo parte da imprensa. Aí depois a gente fala, né? O julgamento, mais usamentos, indiciamentos, o bater por Malafaia. Está basicamente aqui as críticas contra essa decisão, que é o que o João Pinheiro está falando. Você não lembra porque Bolsonaro foi preso? Tá aqui. E se você não lembra quais foram as críticas que foram feitas na época? Tá aqui também. E depender de mim, pelo menos, o que eu não tive a ideia, né, de começar isso daqui durante o governo Bolsonaro, mas pelo menos agora, as maldades que foram feitas contra o Jair, a gente tá organizando aí, para pelo menos lá na frente poder mostrar toda a safadeza que fizeram com o capitão. Ah, isso aqui de ontem também. Segue preso, de uma maneira que nem a Globo consegue defender, meu Deus do céu, ainda vem a história do golpe, né? Aí você vê, ó, Bolsonaro tem agravamento de crise de soluços e pede visita médica. O que mais, gente, que precisa acontecer para só perceber que Bolsonaro não é mais uma criança e o estado de saúde de Bolsonaro realmente é um estado ruim? Ninguém mais tá percebendo que a coisa realmente tá complicada? Tem quantos meses que Bolsonaro fez a cirurgia e não para de soluçar? Tendo crises recorrentes. Ontem, inclusive, foi dada uma decisão pelo Moraes, falando que se Bolsonaro precisar se internar de maneira emergencial, ele pode ir direto para o hospital, sem necessidade de pedir para o judiciário. Então imagina, né? Um cara que não tem nenhum tipo de amor e apreço por Bolsonaro, para ele já tá permitindo esse tipo de coisa. É porque acho que a situação de saúde de Bolsonaro tá longe de estar boa. E os seus aliados só querem visitá-lo para chantageá-lo, para buscar o espólio eleitoral. Aí o Carlos comenta assim, ó. A manutenção de cautelares severas contra um indivíduo que não foi denunciado após a conclusão de um inquérito é indefensável. Sem acusação, os fundamentos que justificariam as restrições cessam. Insistir nessas medidas representa mais graves violações, mas é contra Bolsonaro, né? Então pode tudo e o silêncio reinará absoluto. E ele complementa. Fingir normalidade neste momento é mais uma prova diária que o que menos importa é a liberdade e a democracia, mas a permissão do sistema para se colocar como oposição. Eu não sou intérprete do Carlos, eu não sei para quem o Carlos escreveu isso daqui, mas eu sigo muito incomodado com os governadores democráticos, em especial o seu Tarcísio de Freitas, o cadeirudo. Abre a boca, Tarcísio, seu covarde. Toma o omeprazol aí, vai. Fala alguma coisa, para ver se pelo menos sai na imprensa, começa a provocar. Até a Globo, Tarcísio. Tá falando do absurdo, tu tá calado? O teu padrinho político, tu foi lá visitar Bolsonaro, não teve a coragem de pegar o microfone para falar da ilegalidade da prisão dele. Fala, Tarcísio. Fala, irmão.